Está no ar o Tecendo Amanhã, um programa que é uma parceria entre a TV Comunitária do Rio e a TV Comunitária de Brasília. Eu tenho a grata satisfação de estar aqui mais uma vez com Beto Almeida, jornalista, nosso parceiro nessa jornada, tendo ainda a satisfação maior de entrevistar um grande nome da economia brasileira, que o Beto vai apresentar agora, Dark Costa. Muito obrigado, Moisés. Uma boa tarde a todos vocês que nos acompanham, seja na TV Comunitária de Pernambuco, Recife, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, Ourinhos, no interior de São Paulo, a TV R Sul de Santa Catarina e também a nossa saudação aos ouvintes da Rádio Manaus de Porto Alegre, a emissora da Resistência, e a Rádio Cultura AM de Curitiba, que retransmitem também esse programa na forma de rádio. Nosso convidado é Dark Costa, ex-vice-presidente do BNDES, presidente fundador, que foi do Instituto Brasilidade, professor, engenheiro, com uma larga tradição na luta pela industrialização do Brasil, que é o nosso tema de hoje. Dou as boas-vindas ao Dark Costa, mas pedindo inicialmente a ele que, nessa abertura, nós que sentimos ontem a partida de um grande brasileiro, aliás, um grande defensor da causa da industrialização no Brasil, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães Neto, que tecemos a ele algumas de nossas mais sentidas homenagens. Dark, que foi, também como eu, e Moisés também, que tivemos o privilégio de conviver com Samuel. Boa tarde, Dark, seja muito bem-vindo ao Tecendo Amanhã. Boa tarde. Antes de mais nada, eu queria me unir às suas palavras aí, fazer minhas suas palavras, homenagear o Samuel, um brasileiro exemplar, um funcionário público sem jaça, sempre defendeu os interesses do Brasil. Em todas as vezes que eu vi ele participar, o interesse do Brasil estava acima de tudo. E ontem o Brasil perdeu, anteontem o Brasil perdeu um dos seus maiores homens públicos. Então, eu faço minhas suas palavras, viu, Beto? É uma perda irreparável, irrecuperável. Muito obrigado, Dark. Eu também me somo aí às homenagens ao grande Samuel. Eu vou ficar aqui mais na técnica, porque nós tínhamos planejado, mas eu não estou assim 100%, e eu deixo aí a condução da entrevista para o nosso parceiro Beto Almeida. Muito obrigado, Moisés. Melhoras, Moisés. Esperamos prontas melhoras. Essa gripe aizinha. Mas, Dark Costa, você sabe que o tema da industrialização é o tema central do Brasil. Né? O Brasil se divide entre aqueles que querem manter o agrarista, ou seja, sem indústrias, e aqueles que sempre batalharam e foram golpeados e sabotados porque pretendem que ele seja soberano, mas com uma industrialização que lhe permita entrar no cenário internacional de cabeça erguida e também com a soberania intacta. A quantas anda hoje a batalha da industrialização, já que o governo Lula acaba de lançar um projeto chamado Nova Indústria Brasil, pretende priorizar a industrialização, não discutimos que essa prioridade seja verdadeira, mas os termos desse projeto, você acha que alcançam aquilo que se pretende como meta, a industrialização do Brasil? Beto e Moisés, deixa eu colocar uma coisa. Antes de abordar o momento atual, eu gostaria de falar sobre o processo histórico que cerca a industrialização do Brasil. Essa dualidade, essa dicotomia que existe, ou sempre existiu na economia brasileira, da prevalência de uma visão de um país fornecedor de matérias-primas, de um país rico em recursos naturais, versus a ideia de um país que se inseria no mercado internacional pela construção de processos produtivos, que é o que a indústria faz, isso estava presente até no início da República. Isso esteve presente até no início da República.
O que acontece, basicamente, é que essa tese de que a industrialização é necessária ganhou força com a Revolução de 30. Decorrência de quê? Em decorrência da crise de 29. A crise de 29 mostrou que o Brasil era um país vulnerabilíssimo no fato de que ele era um país fornecedor de uma única ou de duas matérias-primas. Na época, o ciclo de café era ascendente até o início da década de 20 do século passado, e a borracha, que já estava caminhando por uma descendência, já nesse final, quando aconteceu o crash da Bolsa de Nova York de 29. E aí a Revolução de 30 assume o poder no Brasil, e ela tem, durante 50 anos, que é a chamada Era Vargas, porque ela não aconteceu ali só, ela aconteceu durante 50 anos, a ideia de que a industrialização era o motor do desenvolvimento. E ela deveria vir acompanhada de dois outros fatores e de uma sustentação. Que dois outros fatores eram esses? O primeiro era a ideia de que nós tínhamos que integrar o território nacional. O Brasil, naquela época, era um espaço desintegrado. Ou seja, você, para vir do norte para cá, tinha que pegar um barco. Você não tinha nenhuma via de passagem pelo interior do território. E a outra questão que também tomava conta do Brasil é que o Brasil era um país rural. E, sendo um país rural, sofria todas as vicissitudes de um país rural. Por quê? Porque no setor urbano, a possibilidade de se ter política social é muito mais presente do que no setor rural. É muito mais barato você fazer política social nas cidades do que fazer no campo, simplesmente pela razão do deslocamento. Então, o Brasil buscou três coisas: urbanização, integração do território nacional e a industrialização, que é o tema da nossa exposição aqui hoje. É importante entender que, por trás disso, tinha uma sustentação que era a ideia de que, se o setor privado não fosse capaz de fazer a integração do território nacional, não fosse capaz de fazer a urbanização, ou não fosse capaz de fazer a industrialização, o Estado faria. Então, é sob isso que se resume a década, que se resume a Era de Vargas e as 5 décadas que vão de 1930 a 1980. É importante entender uma coisa, que isso não foi uma vitória tranquila para quem estava defendendo a ideia da industrialização. Eu me lembro do grande debate que houve nos meados da década de 40 entre o Roberto Simons e o Gudin. O Gudin defendendo a ideia de que o Brasil deveria ser um país agrário e o Roberto Simons defendendo a ideia de que o Brasil deveria se industrializar. O Roberto Simons foi vencedor. E esse processo de industrialização foi feito por etapas, sendo que a última etapa, a construção da indústria pesada, a grande construção da indústria pesada, foi tecida, foi imaginada no segundo governo, começou a ser imaginada no governo Vargas, mas foi completada no governo Geisel. O governo Geisel fez construção de uma indústria de bens de capital e fez também uma indústria de insumos básicos. Bom, o que aconteceu? Aconteceu que a crise decorrente da elevação da taxa de juros americana, em função da inflação americana da década de 70, o Brasil, que havia pego recursos para fazer isso, recursos esses em dólar que não era fixo, em dólar flutuante, foi atingido pelo seu povo, que é com a sua política de levantar a taxa de juros a um absurdo 27%, e o Brasil foi engolfado por uma dívida externa que deveria ter feito a moratória, mas, como as nossas elites não são umas elites capazes de enfrentar os problemas, elas cederam e o Brasil teve que renegociar a dívida em situações profundamente desvantajosas, o que fez na década de 90, que levou ao início do processo de desindustrialização daquilo que havia sido criado na Era Vargas, mediante processo de privatização, mediante processo
de venda das empresas para as multinacionais, etc, etc. Bom, e chegamos a esse estágio que estamos aqui hoje, verificando que o Brasil, que tinha uma posição industrial que correspondia a quase 30% do seu produto interno bruto, hoje não chega a 11%. Quer dizer, o Brasil perdeu massa crítica na indústria. É bom que vocês lembrem que o Brasil tinha, em 1980, uma produção industrial maior que a China. É verdade. Bem maior que a China. Né? É verdade. E hoje nós não temos nem 1/7 da produção industrial da China. Aliás, o PIB industrial brasileiro, o PIB industrial na época, era superior ao da China e dos tigres asiáticos somados. Somados, hoje, sim. Perdemos para praticamente todos eles. Eu falei da China, porque quando falam de tigres asiáticos somados, aí alguns inserem o Japão. O Japão tinha uma estrutura industrial forte que havia sido criada pelos americanos por causa da Guerra da Coreia, havia sido recriada pelos americanos por causa da Guerra da Coreia. Mas nós vamos voltar aqui à questão que nos pega hoje, que é o fato de nós estarmos necessitados de recriar uma indústria. Mas por que a indústria? Essa é a pergunta que vão me fazer. Mas por que a indústria? É a mesma resposta que havia sido dada há quase 100 anos atrás. A indústria é o motor do desenvolvimento. Por que é o motor do desenvolvimento? Aí me perguntam, por quê? Porque na indústria as inovações se processam de forma muito mais rápida do que as inovações que se processam no setor agrícola ou no setor mineral. São setores de inovação lenta. E a inovação é a mola da acumulação. As empresas inovam para acumular, porque elas saem do papel da competição regular para um papel privilegiado de detentor da patente, seja do processo, seja do produto. Passam a ser monopolistas. E, sendo monopolistas, eles não precisam seguir a regra da receita marginal ser igual ao custo marginal. Eles podem ter uma receita marginal totalmente descolada do custo marginal. E, com isso, alavancam a taxa de lucro. E a taxa de lucro é a base sobre a qual vão se procurar novas inovações, e a taxa de lucro é que faz o regime capitalista progredir, porque a taxa de lucro é responsável direta pelos investimentos. Bom, posto essa visão, por que a indústria? Agora vamos tratar da questão do Brasil. Por que o Brasil tem esse papel hoje, de certa forma, decadente no setor industrial? Por que isso? O que levou o Brasil a ter essa posição decadente no setor industrial? Eu resumiria numa palavra: tripé. O que é o tripé, meus amigos? É a ideia de você ter câmbio flutuante. O câmbio pode variar de diversas formas, ou para cima ou para baixo. Quem está fazendo investimento nunca tem certeza do seu ganho ou do seu possível ganho. Outra coisa que o tripé trata é a questão da meta da inflação, e a meta da inflação, pela visão deles, deve ser tratada com taxa de juros escorchante, porque a taxa de juros é que efetivamente retira a demanda, e retirando a demanda você combate a inflação. E a outra coisa é o superávit fiscal, porque você não pode fazer com que o gasto do Estado alavanque a economia. Isso conspira contra as teses do mercado. Então, esse tripé conspira contra a indústria. Por quê? Com taxa de juros escorchante, ninguém vai apoiar empréstimo. E ninguém faz investimento só com recurso próprio. Existe uma coisa chamada leverage, que é o fato de você usar recurso de terceiro para alavancar o seu investimento. Para isso, é necessário que a taxa de juros que você pague pelo empréstimo seja menor do que a taxa de retorno do seu negócio. Porque se você tiver uma taxa de retorno do seu negócio maior do que a taxa de empréstimo, que você pegou de juros do empréstimo, você está usando os juros, está usando o banco para aumentar seu ganho, porque sua taxa de retorno é maior do que os juros que você vai pagar. Bom, então, essa é uma questão que está aí. Taxa de juros escorchante, conspira isso há 20 anos. Há 20 anos que o Brasil tem taxa de juros
acima da taxa média de retorno das atividades econômicas praticadas no Brasil. Isso por quê? Pela chamada tal meta de inflação. Eles não privilegiam o emprego, não. Eles privilegiam a inflação. O Brasil devia ter meta de emprego. Isso sim. E se tivesse meta de emprego, estaria tratando do superávit fiscal de outra forma, gerando déficit fiscal. Se você me permite, aí, Dark, uma entrevista do próprio presidente Lula, ele confessou que ele tinha um diálogo com o Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central, nos 2 primeiros governos, onde ele dizia exatamente o que você mencionava. Henrique Meirelles, nós temos que ter meta para o desenvolvimento, geração de emprego, não a inflação. Mas aí que está o detalhe, ele discutia com o presidente do Banco Central, ele não ordenou ao presidente do Central, porque, na verdade, prevaleceu a visão do presidente do Banco Central sobre a do presidente da República. O que você comenta disso? O problema todo é que o nosso presidente da República ele tem uma visão de economia muito singela. Ele acha que a economia tem que ser nos mesmos trâmites. A economia de um país tem que ser levada nos mesmos moldes que a economia doméstica. Ou seja, se eu ganho X, eu não posso gastar mais que X. Ora, todos os países que efetivamente se desenvolveram partem da premissa que o investimento é que vai gerar a poupança. Não é a poupança que vai gerar o investimento. Então, o que acontece? Você vê que todos eles operam, todos. Começar pelos Estados Unidos, pelo Japão, basta ver a dívida pública desses países. Todos partem da premissa que tem que investir mais do que recebem de impostos para fazer a economia girar. A economia girar. Aliás, o Keynes salvou o capitalismo com essa visão de que o investimento precede a poupança. O investimento público. Tá? Isso na década de 30. Bom, ou 40, 50, onde o chamado ciclo de ouro da economia, até a chegada de Dona Margaret Thatcher e do nosso amigo Reagan para liberar os mercados financeiros para voltar a praticar o problema que eles sempre fizeram de predar a atividade produtiva. Certo. O capitalismo funciona da forma de que os excedentes da atividade produtiva devem ser deslocados para os setores que têm maior taxa de retorno. Quem faz esse movimento normalmente são as entidades financeiras. Mas aqui, nos últimos 20 anos, o que está acontecendo é o seguinte: as atividades financeiras estão se utilizando do mecanismo de derivativos e outras formas de atuação de maneira a amealhar o excedente produtivo e jogar isso para cima do tesouro americano e para cima do tesouro dos países, e não está preocupado em fazer atividade produtiva. Bom, agora, eu poderia passar agora aqui, acho que seria interessante, falar sobre esse projeto Nova Indústria do Brasil. Isso aí, porque, veja bem, você já mencionou lá atrás, só para recapitular para os nossos telespectadores, que havia uma máxima que predominou na era Vargas, que se o setor privado não fosse capaz de fazer e cumprir os desafios do desenvolvimento, ou seja, industrializar e integrar, planejar o futuro do Brasil, o Estado deveria fazer. Alguém tem que fazer, porque não pode ninguém fazer. E, durante a era Vargas, isso foi impulsionado de forma muito determinante e enérgica, mas teve uma continuidade ali no governo Geisel, que tinha o seu PND também, investiu muito em petróleo, energia nuclear e também em planejamento, né? Hoje nós temos as condições de retomar um tipo de protagonismo do Estado, ou houve uma mudança filosófica, você concordaria com isso, de que já não se pensa mais que o Estado deve fazer, mas tem que ser parceria público-privada. Isso resolve o problema dessa dimensão que você colocou aqui? Você já respondeu. Não resolve. Essa ideia, nós sempre estamos atrasados. Essa ideia de que o neoliberalismo ou o mercado
é que vai estabelecer aonde deve se fazer as coisas, etc., caiu nos Estados Unidos, caiu na Inglaterra, caiu. Basta ver a quantidade de investimento que está sendo feita, até no setor industrial, para tentar recuperá-lo e colocá-lo em condições de competir, por exemplo, com os chineses ou com a Ásia, porque não é só a China, não. Os tigres asiáticos e a própria Índia têm um outro projeto que não segue o neoliberalismo. Seguem a ideia de que cabe ao Estado planejar, organizar e levar a que o setor privado faça os investimentos que são indicativos, porque, para o Estado, os investimentos são coercitivos, são obrigatórios dentro dessa visão. Mas o que está acontecendo aqui conosco? Conosco nós vivemos um paradoxo, e eu gostaria de comentar um pouco desse paradoxo. Primeiro, essa nova indústria Brasil, esse projeto, muito bem feito. Eu posso dizer a vocês que, em termos de técnica de elaboração, muito bem feito. Mas vamos, por exemplo, depois falar sobre o que conspira contra ele, tá? Contra esse projeto. Ele estabelece, para vocês saberem, que são recursos de 300 bilhões a serem aplicados deste ano até 2026. Nesses 3 anos, mais ou menos 100 bilhões por ano vai ser aplicado nesses recursos, nessa atividade de reindustrialização, ou de neoindustrialização, como ele chama. E ele foi construído na visão de missões. Missões é um discurso que uma economista italiana, que leciona na Inglaterra, vem desenvolvendo, na ideia de que a economia deve atender à sociedade, e não vice-versa. A sociedade não deve atender à economia. E a economia deve ser feita de forma que o Estado busque o desenvolvimento, de forma a colocar a economia a serviço da população. Então, buscando atendimento social. E esse programa aqui, que foi lançado, cria 6 missões. 6 missões. Que missões são essas? Cadeia agroindustrial. Investimento na cadeia agroindustrial, com o objetivo de mecanizar 70% da agricultura familiar, com 95% das máquinas feitas aqui no Brasil. Isso é uma meta que está lá colocada, tem metas. Tá? A outra coisa é o complexo industrial da saúde. Hoje você produz 42% dos insumos, a meta é levar isso até 70% da produção de insumos, para insumos farmacêuticos, vacina, equipamentos para cama, etc, etc. A indústria farmacêutica hoje no Brasil é praticamente multinacional, né? O que traz um problema de segurança nacional. Não, depois nós vamos comentar sobre essa questão. Essa questão eu vou comentar aqui, porque isso, para mim, conspira contra o plano. Vou falar sobre isso, conspirar contra o plano. O fato de você não ter decisão nacional sobre o processo. Claro. Depois, a infraestrutura urbana. Está lá, construir equipamentos de maneira que minore o tempo de transporte do passageiro no ambiente urbano, diminuir em 20% o tempo de utilização de transporte urbano. Para isso, teria que se mudar uma série de equipamentos a serem feitos pela indústria. Outra coisa é a digitalização, aumentar o grau de digitalização das empresas nacionais, tornar as empresas nacionais mais adornadas com o século XXI, tá? Mais próximas da utilização de inteligência artificial, de computação, de uma série de coisas que aí estão. Outra coisa é elevar a produção de defesa nacional, dos meios de defesa, para até 50% do que se compra em termos de equipamento de defesa ser feito no país. Tá? Essas são as metas que estão aqui. Algumas eu acho até que são metas singelas, podiam ser mais objetivos ou maiores os patamares, os percentuais de nacionalização. Então, o primeiro problema você apontou. Essa ideia de dar às empresas multinacionais a mesma
situação das empresas nacionais conspira claramente contra o país. Isso foi mais uma conquista do senhor Fernando Henrique Cardoso contra o Brasil. Tá? Acabar com a ideia de empresa nacional, de capital nacional. Ele igualou tudo. Só tem empresa nacional aquela que está estabelecida aqui. Não interessa qual é a origem do capital. Isso é um erro que nenhum país cometeu, mas o Brasil comete. Tá? A outra coisa que eu acho que conspira é que faltam projetos. Você botou uma caixa, política industrial, mas a política industrial tem que apresentar os projetos que vão ser feitos. Quais são os projetos? Não vi, não sei. Ninguém. Eu acho que ainda deve estar. Não sei, eu não vi. Tá? Bom, outra coisa que conspira é o baixo nível de investimento no país decorrente da falta de incentivo à atividade de poupança para a atividade industrial. Então, você veja, hoje você não tem recursos nem para bancar a depreciação do parque industrial, quanto mais para fazer novos investimentos. A formação bruta de capital fixo, ou seja, o que o país está poupando para investir, é menos do que o país precisa para manter o que tem. Tá? Entendi. Eu posso entender que você está dizendo, mais globalmente, que o conferido para esse programa Nova Indústria Brasil, 300 bilhões de reais em 3 anos, é muito pouco para a dimensão da meta que se pretende, é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Eu vou falar isso. É nível insuficiente de recursos públicos alocados para o plano. É insuficiente. Se você tem um PIB de 10,8 trilhões, você tinha que ter pelo menos 5% disso vocacionado, 5% disso é 500 bilhões, para essa atividade. Pô. 300 Só é que pouco. os serviços da dívida se paga mais de 500 bilhões ao ano. Não, 700, está se pagando 700. E está subindo. E está subindo. É. Esse é o principal gasto hoje. Isso não aparece. Isso não aparece, isso não existe. É como se você vai no orçamento, isso não aparece no orçamento. O orçamento, se não fosse gasto. Gastos, aparece lá gastos com previdência, não sei o quê, mas gastos com a dívida não aparece. Outra coisa é o grau excessivamente aberto da pauta comercial. Se você quer reindustrializar, você precisa ter mecanismos de proteção da sua indústria. Todo mundo faz isso, sempre fez. Os Estados Unidos diz que é liberal e a indústria totalmente protegida. É verdade. A indústria França, por exemplo, que é um país, do ponto de vista capitalista avançado, ele protege até a sua indústria do audiovisual. Sim, protege tudo. E é protecionista. Ele vende. Ele fala, faz o que eu estou mandando, não faz o que eu faço. É isso que eles fazem conosco. Depois tem um outro problema aqui, que, além do grau excessivamente aberto da pauta comercial, você não vê no plano uma priorização do mercado interno, que é o grande mercado no mundo de hoje, cada vez mais afetado pelas relações de geopolítica. Essa ideia de que você vai construir exportando, cuidado. O chinês está muito na frente nesse processo, e mais, o mundo está se fechando, o mundo não está se abrindo para você exportar. Tá? Então, tem que dar ênfase ao mercado interno. Eu estou traçando aqui algumas coisas que eu dei. E a questão dos insumos, que é fundamental para a indústria. Eu me lembro que, no final do século XIX, diziam indústria é energia mais aço. Aliás, essa tese foi pega pela Revolução Bolchevique, no sentido de modificar o Estado da Rússia. Energia mais aço. Hoje não é isso. É energia mais metalurgia, onde o ácido está presente, mas é metalurgia. Metalurgia de terras raras, metalurgia de outras ligas que são fundamentais para a indústria tecnológica. Fundamentais. Chip necessita de germânio, terras raras são fundamental para isso. E você tinha que ter um processo de avaliar isso. A outra coisa é energia. A maneira como se construiu a privatização no Brasil, a energia é incompatível com o processo de industrialização, porque energia é elemento central para a indústria e custa muito caro no Brasil. O Brasil tem a segunda taxa de juros mais alta do mundo, taxa de energia, custo de energia mais alto do mundo. Tarifa elétrica. Tarifa elétrica é um negócio absurdo.
Quem está me escutando sabe o que eu estou falando, sabe quanto paga de energia por mês. Nós podemos dizer que a privatização recente, a vida na Eletrobras, na Copel, isso é um desastre. Contra a ideia de industrialização, né? É anti-industrializante. Claro que é. Isso é um desastre, pô. Um desastre. Você tinha as usinas todas hidrelétricas depreciadas, a última foi Itaipu, todas pagas. O que você estaria gastando hoje no sistema hidrelétrico era para verter a água, manter o que já fosse feito, que é muito mais. E você está onerando como se estivesse construindo usinas novas, a um preço absurdo. Entende? Mas isso tudo é lucro para ser dado aos fundos abutres, que batem aqui para ganhar muito, sem fazer nada. Essa é que é a questão, pô. Tá? Mas, como eu disse no início, o maior problema desse plano é o seu paradoxo. Ele é um plano desenvolvimentista inserido numa estrutura macroeconômica que combate a ideia do desenvolvimento. Aí é que está o problema. Então, nós vamos caminhar, se mantiver-se essa estrutura macroeconômica, do arcabouço fiscal, essa estrutura econômica da taxa de juros, onde o nosso amigo presidente do Banco Central conversa muito com o ministro da Fazenda, ou manter essa estrutura que aí nós vivemos, em que o câmbio flutua, vai a 4,40 um dia, outro dia vai a 5,60, e nós não temos condição de fazer isso progredir. Vai acontecer que nessa ambiência que eu tracei para vocês, desse tripé, malfadado tripé, que envolve câmbio flutuante, que envolve a ideia de superávit fiscal, que envolve a ideia de meta de inflação, se nós ficarmos com essa figura comandando o processo, como faz há 30 anos, não, há 23 anos que faz isso, né? Se nós ficarmos presos a isso, vamos ficar com essa política enxugando gelo ou encaixotando fumaça. Não vamos fazer nada diferente disso. Então, essa é a questão que me parece séria. Nós temos que resolver o problema desse paradoxo. Uhum. Agora, você mencionou aí a importância de considerar o mercado interno e sua expansão vigorosa como um dos atributos indispensáveis. Ou seja, um país como o nosso, que tem um mercado potencialmente pujante, poderia ser, né? Mas tem um subconsumo ainda, se nós analisarmos subconsumo de eletricidade, subconsumo de combustível, subconsumo até de alimentos, nós temos muito para investir para ter o mercado interno como ferramenta da industrialização e do desenvolvimento, mas não acontece dessa maneira. Como que você, com que políticas você sinalizaria a importância de fortalecer o mercado interno? Primeiro, meta de emprego, já falamos sobre isso. Sair da meta de inflação e trabalhar com meta de emprego. Depois, ter uma política salarial de valorização do salário, de alavancagem do salário, para gerar recursos suficientes para a massa trabalhadora ter condição de consumir, demandar. E, ao demandar, ele vai acelerar a atividade industrial, porque no Brasil, graças a Deus, diferentemente da Noruega, o Brasil, a pessoa não tem, mais de 30% da população não tem geladeira. Na Noruega, a população tem 2 ou 3 geladeiras. Tá? Todos têm 2 ou 3 geladeiras. A mesma coisa acontece com televisão, a mesma coisa acontece, mas começa acontecendo pela residência. A residência é o primeiro grande ativo que as pessoas buscam, é a casa. E, para isso, você teria o incentivo de uma indústria de construção civil, que não é bem uma indústria, mas que fomenta uma série de outras indústrias, como a indústria de aço, como a indústria de cimento, como a indústria de gesso, indústria. Então, eu acho que a primeira coisa é você ter um plano também de consumo para a atividade produtiva do setor trabalhador. O trabalhador é esse, o indivíduo que está querendo consumir e não tem condição de consumir com o salário mínimo que tem. Pô. Por exemplo, Leonardo Justino está dizendo aqui que na Ilha do Governador está tendo uma crise energética graças a essa
desgraça da Light, privatizada, é a bandidagem que fizeram com o sistema Eletrobras. Leonardo Justino, muito obrigado pela sua... Será que através do BRICS possa ser possível fazer transferências tecnológicas e plantas industriais chinesas para a produção em território nacional? É uma visão muito dependente, associativa a Fernando Henrique Cardoso. Deixa eu falar uma coisa. Qual é a questão da China é uma questão que tem que ser muito bem tratada, porque o que acontece é o seguinte: a China tem um projeto de ser a fábrica do mundo, projeto esse que está caminhando exitosamente, tá? Mas ela deve estar disposta a negociar com aqueles que ela vê capaz de trabalhar com ela na mudança do sistema hegemônico atual. Tá? Sendo bem objetivo no trato dessa questão. Agora, para fazê-lo, tem que saber negociar, porque há uma diferença entre as potências ocidentais e os Estados Unidos e a China. E essa diferença sempre deve ser levada em consideração com quem está negociando. As potências ocidentais e os Estados Unidos têm 150 anos de colonização, 150 anos que comeram muito, estão de barriga cheia. A China está de barriga vazia. Então tem que saber ter cuidado para lidar com a China, tá certo? Agora, é evidente que o jogo geopolítico pressupõe dar ao Brasil condições de pendular. E pendulando, pode-se aproveitar disso, pode-se trabalhar com isso. Se tiver uma boa política externa, pode trabalhar com isso. Vamos lembrar aí que, quando você mencionava a questão do mercado interno, né, com muita correção e pontaria, apenas um elemento histórico. Na era Vargas foram dados por 2 vezes aumentos de 100% do salário. E depois, a era Vargas, já com Jango, também concedeu um aumento do salário mínimo de 100%. Aliás, o Vargas criou o salário mínimo. Justiça seja feita, o presidente Lula também valorizou o salário mínimo ao longo dos anos. Talvez fez a maior... Talvez tenha sido essa, Beto, a maior ação social do governo Lula. Falam de Bolsa Família, a maior ação social foi a valorização do salário mínimo. O salário é melhor, é mais importante, maior alcance. Não, o salário, o emprego socializa o homem. O homem só é um cidadão pleno se ele tem um emprego. Né? Então, e nós hoje, o nosso mercado de trabalho aí completamente deformado, porque, apesar de estar havendo uma leve recuperação da formalização do trabalho, o que houve nos anos anteriores, inclusive com a reforma trabalhista do Temer, que era uma reforma anti-Vargas, anti-CLT, precarizou enormemente o mercado de trabalho. Então, as contratações são também contratos muito precários. O número não quer dizer que a qualidade... O maior problema, Beto, não é a precarização, é a precarização do emprego. O emprego que foi concedido é um emprego de baixa valorização, é um emprego que o salário mínimo, pela queda da atividade industrial, diminuiu muito o salário médio do trabalhador, porque a indústria paga bem melhor do que a atividade de serviço e muitas coisas. A atividade de serviço, normalmente, principalmente num país inculto como o nosso, é uma atividade de serviço mal remunerada, tá certo? Já o indivíduo que é um torneiro, como era o Lula, ou o indivíduo que é um habilitado, um fresador, etc., a operar máquinas, ele recebe bem melhor do que recebe um motorista de Uber. Está se aumentando o emprego, mas qual é a qualidade desse emprego? Alguém questiona a qualidade desse emprego? Eu acho que tem que se ver isso. A qualidade do emprego é uma coisa fundamental. É isso aí. E o sistema de contratação também é precário. Né? Sim. Eu estou aqui na parte técnica, mas vou fazer uma perguntinha aqui que eu não estava prevista. Manda bala. Dark, o seguinte, como é que você vê o posicionamento, por exemplo,
do debate público sobre esse tema da industrialização. Eu cito, há 2 dias atrás, eu estava vendo o Jornal Nacional, e o Jornal Nacional, quando ele faz referência ao emprego, ele pega um ambulante ou pega uma pessoa que está conseguindo o primeiro emprego num hotel, que é a área de serviço e tal. Existe uma visão geral dos segmentos que o Brasil não pode avançar muito nessa questão de se preocupar ou ter o objetivo de ser um país realmente, porque o Brasil chegou às portas de ser a 5ª economia do mundo, chegou à 6ª, ia galgar ser a 5ª, e agora eu acho que é a 11ª ou a 2ª. Você acha que existe uma visão geral desses segmentos, da mídia e de outros segmentos que têm influência na economia, de que não dá para a gente chegar a esse Deixa eu falar uma espaço coisa para mais vocês. avançado? O problema todo está na pouca valoração da atividade produtiva no Brasil. O que hoje comanda o Brasil é o rentismo. E o rentismo objetiva, basicamente, predar a atividade produtiva. O setor financeiro opera com o setor produtivo, como eu coloquei antes, como repassador de recursos dos ganhos que determinados setores produtivos trazem para a economia e que precisam ser alocados em outros setores que têm potencial. E aí o setor financeiro faz a transferência. Aqui no Brasil, o setor financeiro entrou na chamada financiarização mundial, ou seja, ele virou uma espécie de um vetor menor do sistema financeiro mundial. E o objetivo dele é predar a atividade produtiva. Predar a atividade produtiva no Brasil é fácil, porque se você for olhar a história do Brasil sempre foi montada na predação dos recursos naturais. Se você preda dos recursos naturais e os faz transferência direta para o sistema financeiro, você constrói o processo de acumulação em cima do sistema financeiro e, de certa forma, você deprime a atividade produtiva, você deprecia a atividade produtiva. O Brasil sofre hoje de um processo de depreciação da atividade produtiva. E não é só no setor industrial, não. O setor agrícola também é depreciado. Hoje ele não tem conhecimento que ele está sendo depreciado, mas ele está sendo depreciado pelo fato de que ele não tem possibilidade de gerar seus insumos, ele não tem possibilidade de gerar preço das suas mercadorias, está tudo em cima do sistema internacional. Pô. As empresas aqui no Brasil, que operam no setor agrícola, elas operam transferindo recursos do setor produtivo para si próprio ou para o sistema financeiro. Eu vou dar um exemplo para vocês que explica tudo. Ano passado, o Brasil teve 98,8 bilhões de saldo na balança comercial. 98,8 bilhões. A balança de pagamentos, que envolve o saldo da balança comercial, e as despesas que você tem com fretes, com juros, com pagamento de royalties, etc., foi maior que isso. O Brasil foi deficitário na balança de pagamentos. Vocês sabiam disso ou não? Então, fiquem sabendo. O Brasil, ano passado, exportou mais dólar do que recebeu na balança de pagamentos. O que demonstra a minha tese. Qual é a minha tese? É uma tese que o Brasil tem a atividade financeira como motor da sua capacidade de construir política econômica. Perfeito. Agora, nós temos uma situação conjuntural que é interessante você analisar, Dark, é que a apresentação do plano Nova Indústria Brasil foi seguida de uma atitude muito favorável por parte da indústria, da CNI, da Fiesp, que, digamos, poderia ter até sugerir que houve um racha, não sei quem que cunhou essa expressão, na patifaria Lima, ou seja, no rentismo. O setor da CNI, da Fiesp, Firjan,
todos esses grupos estão apoiando a proposta do presidente Lula de Nova Indústria Brasil. Como é que você comenta isso? Não resolve o problema, claro, mas é um apoio político. Veja bem, eu até 2 anos atrás, eu vi a Confederação Nacional da Indústria, a Fiesp e as demais, antes da entrada do governo Lula, desse terceiro governo Lula, no período do Temer, no período do Bolsonaro, do Paulo Guedes, etc., a indústria e os órgãos da indústria eram, vamos dizer assim, eram reféns do setor financeiro. Reféns não, eram puxadinhos do setor financeiro. As teses que eles defendiam eram as teses do setor financeiro. Eu ficava olhando para aquilo e dizia, meu Deus, a que ponto que chegaram? Que ignorância inacreditável. Eles não têm o mínimo conhecimento do mais a menor ação sobre o que deve se construir num sistema econômico. Não tinham visão nenhuma. Quer dizer, eles apoiavam a predação deles, pô. E, batiam palma. Né? Suicídio. E ainda muito deles mantêm o discurso da necessidade de superávit fiscal. Olha a bola, superávit fiscal para quem? Para os rentistas? Para pagar a dívida dos rentistas? Aliás, você poderia comentar, desdobrando essa sua visão, a questão dos preços de petróleo, porque eles ainda estão sintonizados com a política internacional de preços, sem e não dúvida, uma nacionalização. Sem dúvida. Mas aí, veja bem, há algumas coisas que sopram no ouvido do nosso presidente e ele recebe aquilo de bom grado. Por exemplo, nós temos que produzir mais diesel no país, temos que investir nas refinarias. E ele foi lá e exigiu isso, porque o plano da Petrobras não estava contemplando bem isso, não, quando foi feita a primeira apresentação. Então, o que é preciso se dizer é o seguinte, a gestão da Petrobras está muito mais voltada para o acionista do que para o Brasil. Ainda está, porque acha que tem que remunerar o acionista. Mas a remuneração do acionista é feita em cima de quem? Do povo brasileiro. O povo brasileiro é que está pagando para que o acionista, que normalmente são mais de 60% estrangeiro. Eu sei disso, eu me lembro. Você vê um caso agora, por exemplo, que eu estou querendo. Eu fui vice-presidente do BNDES com o professor Carlos Lessa presidente. Nós tínhamos um objetivo central, que era de fazer desenvolvimento do país, etc. Esbarramos na política econômica que vinha do governo Fernando Henrique, que foi mantida no governo Lula. Vamos dizer a verdade aqui, o Meirelles, o seu Palocci, o seu Furlan e a própria dona Dilma. Pô. A dona Dilma ela era contra, nós queremos comprar a ação da Petrobras. Nós propusemos isso, o Wildo Sauer esteve lá conversando, então nós propusemos, foram vetados. A Vale do Rio Doce nós compramos sem falar, porque se disséssemos que íamos comprar, não iam deixar. Deu um bolo danado, mas compramos. Hoje, 60% das ações da Vale do Rio Doce são em mãos estrangeiras. Eles venderam tudo que o BNDES tinha comprado. Você sabia disso? Aliás, hoje saiu a notícia de que o BNDES eliminou a sua participação na Vale do Rio Doce total. Hoje. Uma coisa absurda. E o Lessa, exatamente por o Lessa e o Samuel, todos nós estamos virando, porque é um absurdo. Porque o problema é que a Vale detém todo o direito de lavra, grande parte do patrimônio mineral brasileiro. Como é que isso pode ser entregue para acionista estrangeiro? É o caso da Eletrobras. Pô. Como é que pode a Eletrobras, um recurso estratégico, remunerar acionista estrangeiro? Ou, se não é estrangeiro, é que tem sede na Suíça, feito o Celema. O Celema tem sede na Suíça. Ele não tem sede no Brasil, não. É brasileiro, mas tem sede na Suíça. Essas coisas é que o povo brasileiro precisa entender. Quer dizer, quem defende o interesse nacional, e cada vez são menos pessoas que defendem o interesse nacional, é sempre boicotado na mídia.
Eu vejo, por exemplo, o caso do Roberto Requião. Roberto Requião, uma liderança política, ele não fala, não tem condição de falar, bloqueiam ele na mídia. É verdade. Pode ver o que eu estou falando aí, você vai ver, e tem outros. Claro, Pode citar vários outros que tem. E não aliás, tem. Em homenagem a esse debate e as suas posições aqui defendidas, eu queria citar uma confissão, uma vez que o Samuel Pinheiro Guimarães fez, você deve saber disso também, mas ele me honrou com essa declaração. Ele disse que teve uma oportunidade de conversar isoladamente com o presidente Lula e disse: presidente, o senhor deve recomprar as ações da Petrobras. Isso é básico, é essencial, é fundamental. E a reação do presidente, naquele momento, teria sido favorável, mas que depois vieram essas pessoas que você citou aí, Palocci, Furlan e outros, Meirelles, e impediram que essa vontade manifesta inicialmente pelo presidente Lula fosse concretizada. Em homenagem ao Samuel Pinheiro Guimarães, gostaria de deixar registrado. Ele propôs a recompra das ações da Petrobras. Eu sei disso. E eu queria dizer aos senhores que nós estamos caminhando para o encerramento do Terceiro da Manhã, então, com a palavra o Dark para a sua só traduzir alguma coisa comentário aqui. E depois o Beto fazer o encerramento. Não, só traduzir rapidamente uma coisa aqui. Quem me disse que levou a proposta também ao presidente da República foi o Carlos Lessa, e me disse que isso foi vetado pelo Palocci, pelo Meirelles, pelo Furlan e pela própria ministra de Minas e Energia, dizendo que isso ia perturbar as relações com o mercado. Então, quando houve a questão da Vale, nós fomos lá, eu falei com o Lessa, o que a gente faz? Falei, você tem a liberdade de atuar. E ele atuou, foi lá e comprou as ações da Vale sem falar com ninguém. Aliás, de falar com ninguém, não, falou com o Dirceu, que tomou um susto, mas já tinha sido comprado. Então, essa questão é que eu queria dizer, e queria agradecer também a oportunidade que me deram de vir aqui falar, colocar essas coisas, porque é bom que a população brasileira saiba o que está acontecendo. Existe uma série de pessoas querendo o desenvolvimento do país, mas existe uma série de outras pessoas bloqueando esse desenvolvimento. Como sempre houve. Só que agora esperava-se que as coisas caminhassem de outra forma. Muito bem, Dark Costa, muito obrigado pela sua participação aqui no Terceiro da Manhã, hoje sempre reverenciando o papel histórico do grande brasileiro Samuel Pinheiro Guimarães. Para a nossa alegria, para a nossa honra, para o nosso orgulho, foi amigo de todos nós aqui, amigo e mestre de todos nós. Exatamente, mestres. Agradecer, portanto, a presença do Dark Costa, ex-vice-presidente do BNDES, que tentou puxar a alavanca da privatização, a alavanca da industrialização, mas houve aí uma reação brutal, demitindo Carlos Lessa e o próprio Dark Costa. Não, isso é um laurel para mim. Laurel, porque nós combatemos a privatização também. É bom que você saiba disso. Viu? Não se privatizou nada. Beto, você podia fazer um comentário também sobre aquela pergunta que eu falei sobre a mídia que você tem sido colocado, porque o debate público ele teria que ter os meios de comunicação social, né? Porque os meios são de comunicação social para fazer o debate público. E você, que participou da TV Senado e participa de vários outros meios de comunicação, esses espaços para debater assuntos como esse são bem escassos, né? Ou quase inexistentes. A mídia do Brasil defende a desindustrialização do Brasil. E a única mídia que recebe dinheiro do Estado brasileiro, do governo brasileiro hoje, é exatamente aquela que conspira contra a nossa industrialização. Então, a própria expansão e capilaridade da TV Brasil hoje está bloqueada por essa visão de não enfrentar um meio de comunicação que é, como dizia Bautista Vidal, uma tirania videofinanceira contra o Brasil. Muito obrigado, Dark Costa, obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Saúdo aqui as TVs comunitárias de Recife, TV Capibaribe, Brasília, Belo Horizonte,
Curitiba, Florianópolis, Ourinhos, no interior de São Paulo, TVR Sul, lá de Santa Catarina, e também as rádios Manaua, do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e a Rádio Cultura de Curitiba AM, que reproduz esse programa no sábado, às 5 horas da tarde. E, evidentemente, ao companheiro Moisés, representando aqui a TV comunitária do Rio de Janeiro, 27 anos enfrentando ventos e tempestade. Parabéns, Moisés, parabéns aos cariocas por manter esse espaço livre. Obrigado, até o próximo Tecendo Amanhã. Tchau. Obrigado, Dark. É um prazer receber você aqui na tela da TV Comunitária do Rio, do canal 6 da TV Claro Net, e também em parceria, agradecer a parceria do Beto com a TV Comunitária de Brasília.